Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa aula de português. A professora vai fazer da página 68 até a página 76, tá bom? Da página 68 à página 76, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o plural e o singular, tá bom? Para que nós possamos compreender um pouquinho sobre o que é plural e singular, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura deste texto. Então, façam a leitura desse texto, prestando atenção nas palavras que estão em destaque no texto. Então, o texto tem umas palavras em destaque. Gostaria que vocês observassem elas bem e conseguissem compreender, se vocês conseguem, identificar qual que é a diferença entre elas, tá bom? Então, dá pausa aí no vídeo, faça a leitura dessas palavras, que depois nós vamos retornar. Aí a professora vai explicar um pouquinho sobre qual é essa diferença, tá bom? Fizeram a leitura? Então vamos lá, ó. Vende-se uma casa. Quando ele fala assim, ó, vende-se uma casa, eu imaginando, eu penso o quê? Que é apenas uma casa. Então, eu estou vendendo uma casa no alto da montanha. Então, eu penso lá, ó, uma casa lá no alto de uma determinada montanha. Mas quando ele fala assim, ó, que tem 2 amplos salões. Quando ele fala a palavra salões, eu consigo identificar o quê? É um salão? Não, é mais de um salão. Por que, professora, eu consigo perceber essa diferença? Por causa da terminação. As palavras que chamamos de plural, que estão em plural, que a palavra que está no plural, que é o mais correto falar, então a palavra que está no plural, ela tem a terminação com S. Então vamos lá, ó. Plural, ele indica 2 ou mais seres. E para formar o plural, é comum acrescentar o S. É uma regra? Não, porque existem palavras que mesmo no final, sendo S, ela não está no plural. Mas aqui, ó, o que a professora quer mostrar? Que é comum ter o S no final. Como que eu consigo identificar? Pela leitura dela. Copos. Quando eu falo a palavra copos, eu consigo identificar o quê? Que é um copo só? Não, é mais de um copo. Mãos. Quando eu falo a palavra mãos, eu consigo pensar em uma mão só? Não, mais de umas mãos. No singular, já é diferente. Ele me indica apenas um. Quer dizer, eu faço a referência apenas de um. Então, ó, exemplo, bolo. Quando eu falo, vou comer um bolo, eu tô pensando apenas em um bolo. Copo, vou beber um copo de água, eu consigo pensar em apenas um copo de água. Então, a diferença do singular para o plural é o quê? O singular, ele faz referência a apenas um ser. No plural, ele indica mais de um ser, 2 ou vários. Isso é o que a gente precisa gravar bem certinho na memória. Então, ó, eu sei que quando eu estou falando no singular, eu estou falando apenas de um objeto, de um ser, de uma coisa. Quando eu estou falando no plural, eu estou falando de mais de uma unidade, de mais de uma coisa. Então, ó, no livro, no texto aqui, ó, que é apresentado da página 68, ele fala aqui assim, ó, pra gente. As palavras em destaque no poema foi acrescentada a letra S. Então, ó, eu sei que essas palavras aqui do poema, para elas se tornarem plural, para elas estarem no plural, foi acrescentada a letra S. Para indicar 2 ou mais unidades. Aí nossos amigos do COC tá falando aqui, ó, as palavras casa, montanha e floresta, ela indica apenas uma unidade. Ela indica apenas uma casa, uma floresta, uma montanha. As palavras terminadas com S, elas indicam mais de uma palavra, ó, janelas, margaridas e duendes, indicam que tem mais de uma unidade, entendeu?
Plural, mais de uma unidade. Singular, apenas uma unidade. Vamos lá, virei a folha. Aí aqui ele tá me dando outras opções de plural. Só que aqui no começo ele destaca aqui, ó. Além da letra S, podem ser acrescentadas outras terminações para indicar duas ou mais unidades. Exemplo, a palavra anel. Para eu indicar mais de uma unidade, eu transformei ela, eu tirei o L, ó, o El do anel, eu tirei o L e transformei em is. Anel, anéis. Aí aqui a professora tem outro exemplo, ó. Pão, pães. Anão, anões. Professora, existe outras terminações? Existe. A professora escreveu algumas aqui para vocês, ó. As palavras que terminam, isso tudo no plural, tá, gente? Tudo para eu indicar mais de um ser, mais de uma coisa. Quando eu quero representar mais de uma opção, tá bom? Então, ó, terminadas com M, ela vai mudar para o plural NS. Exemplo, bombom. No plural, ela vai se transformar em bombons. As palavras terminadas com ão, elas ficam ãos ou ões. Exemplo, melão. Pro plural, ela se torna melões. Mão, no plural, ela se torna mãos. Terminada com ao, el, ou. Exemplo, canal, fica canais. Pastel, fica pastéis. Anzol, fica anzóis. E as outras, com R, Z e S, amor, amores, ó, terminou com R, ó, amor, virou amores. Luz, luzes. E freguês, fregueses. Professora, então quer dizer que as palavras terminadas com essa que você falou, elas mudam então um pouquinho a terminação? Sim, elas mudam um pouquinho a terminação, mas ainda assim elas são elas mudam as terminações para diferenciar do singular. Então, quando as palavras estão, por exemplo, a palavra amor, eu sei que ela está no singular, que ela se refere a um amor, ela se refere a um sentimento. Agora, quando eu falo amores, que nem a professora fala para vocês, oi, meus amores, eu tô falando apenas de um amor? Não, eu tô falando que todos vocês são os meus amores. Quando eu falo assim, ó, a luz da sala está piscando, aí eu tô me referindo apenas à luz de uma única sala. As luzes da escola está piscando. Eu me refiro às luzes, é uma só? Não, as diversas luzes do ambiente. Professora, então a palavra que vai para o plural, ela modifica? Sim, ela modifica. Então eu tenho que prestar atenção na palavra. Como que ela ficou? Como que eu pronunciei a palavra? Eu pronunciei ela no singular ou eu pronunciei ela no plural? Então eu vou prestar atenção. Exemplo, eu sou freguês da padaria do seu João. Tá falando que eu, apenas uma única pessoa, é freguês da padaria do seu João. Quero falar que eu e você, nós somos o quê? Fregueses da padaria do seu João. É a mesma frase. Somos fregueses da padaria do seu João. Tá falando que é só eu? Não, tá falando que é eu e você. Perceberam a diferença quando eu quero acrescentar uma pessoa ou mais? A palavra muda um pouquinho? Então, vamos lá, ó. Então, eu vi aqui o exemplo da página 69. Virei a folha. Na folha que ele tá falando, na folha 70, ele tá falando assim, ó. Neste capítulo, falaremos de viagens e sonhos. Tá falando de uma única viagem?
Não, tá falando de viagem. Se ele quisesse falar de uma única viagem, neste capítulo falaremos de uma viagem, de um sonho. Ele teria colocado a palavra no singular. Então, ó, ele tá falando de viagens e sonhos. Pensando sobre isso, converse. Então, você vai conversar com alguém próximo de você, da família. Para viajar, para você, o que é viajar? Então, aí você vai me responder. O que é viajar? Viajar é passear, se divertir, curtir. Você já viajou alguma vez? Eu já viajei, já fui para tal lugar. Você vai responder junto com a pessoa que está conversando. Para onde? Aí você vai falar os lugares que você foi. Como foi a viagem? Minha viagem foi muito legal, eu gostei bastante, conheci muitas coisas divertidas. E qual seria a viagem dos seus sonhos? Então, qual seria aquela viagem que você sonha? Que professor, é mais de uma viagem. Então, é porque ele tá falando aqui, no plural, a viagem dos seus sonhos. Pode ser, eu gostaria de viajar, nossa professora, a viagem dos meus sonhos seria eu ir pra, sei lá, pra Disney e ir fazer um safari. Então, você vai colocar aqui qual é a viagem dos seus sonhos, o lugar que você gostaria de ir. Então, professora, eu quero falar só de uma viagem. Então, qual seria a viagem do seu sonho? Certo? Vamos lá. O dia, na página 71. O dia está gostoso na praia e todo mundo se diverte. Nessa cena, podemos observar muitas pessoas e objetos. Separe em uma coluna aquilo que aparece em uma unidade e em outra coluna o que aparece em mais unidades. Já começamos para você. Então, uma unidade tem uma única rede. Então, rede. Mais de uma unidade, estrela do mar. Tem 1, 2, 3, 4. 4 estrelas do mar, certo? Aí você vai separando aqui, o que é uma única unidade e o que é mais de uma unidade, que tem mais de um. Isso é na página 71. Na página 72, ele tá mostrando pra gente, complete o quadro de acordo com o molde, o modelo, no caso. Você tá vendo aqui, as palavras deste lado aqui, elas estão o quê? No singular. Elas estão me indicando apenas uma única unidade. Então, uma única vida, um único cravo, rosa, menino, amigo, brincadeira e poema. Ele está pedindo para que você faça no quadro ao lado usando o plural. Então, vamos lá. Vidas. A palavra vida, quando eu troco para o plural, ela fica vidas. A palavra cravo, quando eu troco para o plural, ela fica cravos. A palavra rosa, quando eu troco para o plural, fica rosas. E assim você vai continuar, assim por diante. Perceba que aqui a palavra tá terminada com S? Não. Aqui, elas já começaram a ficar terminadas com S, tá bom? Que lindas flores! Você sabe o nome delas? Então, você vai olhar o nome dessas florzinhas aqui, É uma única flor? Não, são flores, Elas estão no plural. Qual que é o nome dela? Vou colocar o nome dela no singular ou no plural, gente? Pensa aí, eu tô falando, quando eu falo de uma única flor, eu coloco no plural. Quando eu falo mais de uma flor, eu vou colocar ela no... Desculpa, quando eu falo de uma única flor, eu coloco ela no singular. Quando eu vou falar mais de uma flor, eu vou colocar ela no quê? No plural. Então, prestem atenção aqui, que ele tá te perguntando. Que lindas flores. Você sabe o nome delas? Não apenas dela. Aqui... Deixa eu colocar desse lado aqui, Complete os quadrinhos com as palavras do exercício 1 e descubra o nome de uma flor. Então, você vai completar
anotar essas palavras aqui, ó, desse quebra-cabeça. E você vai descobrir o nome dessa flor, tá bom? Página 74. Na página 74, ele tá falando assim: pinte a figura de acordo com a legenda. Então, ó, você vai observar que as figuras aqui, ó, elas têm o quê? Números, ó. Elas têm números. E a legenda aqui também tem os numerozinhos. Então, ó, onde tem o número 1, você vai pintar da cor do número 1. A 2 do 2, a 3 do 3 e assim por diante. Você vai pintar de acordo com as cores que tá pedindo aqui na legenda. Aí aqui embaixo tá falando assim, ó. Agora escreva de acordo com as cores e quantidades os nomes do que você coloriu. Então, você vai escrever aqui, ó. Eu vou escrever de acordo com as cores e as quantidades. Então, ó, o que eu pintei aqui, ó? Eu pintei de vermelho, o número 3. Eu pintei a maçã de vermelho. Mas eu pintei só uma maçã? Não, eu pintei as frutas de vermelho. Professora, se eu quiser colocar as maçãs, posso colocar? Sim, você pode colocar. Pintei as maçãs, número 3, maçãs. Ou então, número 3, frutas, certo? Aí você vai para a página 75. Na página 75, tá dizendo assim: leia as palavras e depois copie-as na coluna correta. Descubra o segredo. Aqui existe um segredinho que a professora já vai dar uma prévia para vocês. Temos aqui a palavra o lápis, as flores, o ônibus, as amigas, a menina, os anões, o tênis, as crianças, os óculos, o pires, as margaridas, o lápis. Perceberam que todas as palavras existe uma terminação na frente? Essa terminação nós chamamos ela de artigo. Só que esse artigo, ele troca um pouquinho as palavras. Ele me indica que o quê? Quando o artigo está no singular, eu tô dizendo que essa palavra é única. Quando eu falo o lápis, eu tô falando para vocês de um lápis, eu tô falando o lápis. Agora, quando eu falo para vocês os lápis, eu tô falando de um só? Não, eu tô falando de mais de um lápis. Então, ó, prestaram atenção que esse artigo aqui, ó, quando ele tá no plural, a palavra fica no plural, e quando ele tá no singular, a palavra fica no singular. Mas, professora, você disse que toda palavra que termina com S, ela vai ficar no plural. Só que quando nós temos o artigo na frente, que é o que pede esse exercício, neste exercício, eu vou procurar identificar. Quando a palavra tá o artigo na frente, o a, no caso, o a, ele tá me falando que essa palavra, mesmo que ela tenha o final S, essa palavra é no singular. Quando tem um artigo no plural, que é o os, as, me indica que essa palavra está no plural, certo? Então, prestem atenção aqui nesse exercício. Nos outros precisava disso, professora? Não, apenas nesse exercício ele tá pedindo isso, tá? Para que a gente consiga perceber que nem sempre a palavra que termina com S, ela vai ser no plural. Mas isso daqui nós vamos explicar muito melhor em outros exercícios que virão mais lá na frente, tá bom? Ele só tá mostrando para vocês que existe uma diferenciação sim, mas que depende do artigo. No caso aqui, ó, artigo no singular, artigo no plural, tá bom? Então, prestem atenção aqui nesse exercício, nos artigos que ele muda o que é a palavra, se ele muda a palavra, se tá no singular ou no plural. Complete as frases usando as palavras destacadas. Então, ó, minha amiga ganhou recheados. O que será que ela ganhou recheados? Bicicleta? Crianças? Aí vocês vão completar de acordo com o que vocês acham que é o correto. Na página 76, que aqui encerra, nós vamos fazer o quê?
completar os espaços com o nome das figurinhas, tá bom? Crianças, por enquanto é isso, ó, percebeu? Crianças, estou falando de uma criança? Não, estou falando de mais de uma criança, estou falando da minha turma, estou falando de vocês. Então, crianças, por enquanto é isso. Façam a lição com bastante atenção. Professora, eu não consegui. Volta um pouquinho o vídeo, vai fazendo pausado, tenta fazer pausadinho. A professora vai voltar com a correção, vou tentar explicar de uma outra forma na correção, para que isso fique um pouquinho mais claro para vocês, tá bom? Eu sei que é um pouquinho difícil vocês conseguirem compreender agora no momento, mas nós vamos fazer juntos os exercícios, vocês vão perceber que é fácil. Nós só precisamos ficar um pouquinho mais atentos na pronúncia da palavra, em como que ela fica essa palavra, tá bom? Um beijo enorme, fica com Deus e até a nossa próxima aula.